Você sabe como montar uma carteira de ações do zero? Você verá a escalação ideal desse time no Cafeína de hoje, que começa depois da vinheta. Amiguinhos e amiguinhas, um programa muito pedido. Como começar, como pensar, refletir, esquematizar uma carteira de ações. Pois é, com 390 empresas listadas na Bolsa, divididas em 11 setores, 41 subsetores, 80 segmentos, não é fácil montar uma carteira de ações, ainda mais se você é um investidor iniciante. Então, primeiro de tudo, você tem que saber o seu perfil. Se você é mais conservador, mais arrojado, como é seu estômago para as altas e baixas da Bolsa? Esse é apenas um ponto. Também é necessário você montar uma estratégia. E ela pode ser semelhante a um jogo de futebol, Doni. Pois é, agora vocês podem dizer, mas como? Interrogação. Calma que a gente vai explicar. Existem setores na Bolsa que podem ser considerados como a defesa de um time. Então as empresas dessas áreas fariam a proteção da sua carteira de ações. Já outros setores podem ser considerados como o ataque de um time, já que são mais arriscados e a meta é fazer gol, ou seja, buscar valorização, altos ganhos da sua carteira. Então vamos direto ao ponto e ver como seria a escalação ideal para um time campeão, uma carteira campeã, segundo as sugestões feitas pelos analistas da Com Dinheiro e da Top Game, Felipe Ferreira e Bruna Malcabur. Eles falaram o seguinte, Doni: goleiro. Jogaria nessa posição as ações de toda empresa ligada ao setor de utilidade pública. Por exemplo? Como empresas de saneamento de água. Certo. Zagueiro. Para essa posição, os analistas associam empresas que pagam bons dividendos. A exemplo do setor de energia elétrica. Seria a parte defensiva, de proteção de uma carteira, assim como é a função dos zagueiros em campo. Isso porque as empresas de utilidade pública têm grandes contratos, sofrem menos volatilidade na Bolsa e as receitas oscilam pouco. Taesa, AS Brasil, Engie e Isacetep são exemplos. Na lateral, uma posição relaciona um setor que se mostra defensivo, mas também às vezes arma. Então, são ações que podem surpreender, justamente. Essa é a característica de um bom lateral. E para desempenhar bem a função, nada melhor do que o setor financeiro, que é considerado defensivo, mas como tem algumas incertezas no decorrer das jogadas, podem sim alcançar e superar as expectativas. Então aí vem bancos, seguradoras, como a própria Porto Seguro, até mesmo a B3, ajudam na defesa e podem, em alguns momentos, brilhar no ataque. Meio campo. Para ser um meio-campista, os analistas consideram os setores que podem ser classificados como intermediários na carteira, entre defesa e ataque, que tem maior diversidade de habilidade, mas com um pouco mais de risco, de agressividade. Dessa forma, empresas dos setores de commodities e varejo desempenham bem a posição no meio de campo de uma carteira de ações. Os papéis de empresas do varejo já são bem descontadas e podem se aproveitar do momento do mercado. Segundo os analistas, um exemplo são as ações da Renner. Já no caso das commodities, esse é um setor que cresce pela demanda e principalmente no longo prazo, papéis da Klabin seriam uma boa opção nesse caso. Vamos agora para o ataque. Sim. Nessa posição estão os setores mais arriscados, que estão prontos para fazer o gol. Aqui, o que vale é ganhar rendimento. Assim, os setores de tecnologia, viagem e lazer foram destacados para essa posição por terem potencial de valorização. Essas empresas estão longe de terem a característica defensiva. Se o investidor precisar desses setores para defender a carteira, vai se decepcionar. Um exemplo são as ações de Azul e Gol, que apanharam muito no último ano, mas quando de fato forem retomadas as viagens, dado o avanço da vacinação, espera-se uma retomada também no preço das ações dessas companhias e do setor como um todo. Bom, aí tem o banco de reservas. Todo time precisa ter um bom elenco, se alguém se machucar, e nos investimentos não é muito diferente. Aqui, alguns setores que devem aparecer, eventualmente, de acordo com o jogo, em algum momento estratégico. Os analistas, Doni, recomendaram o setor de óleo e gás, telecomunicações e construção civil para compor essa
reserva. Não se prenda a um valor para começar, ou seja, não existe um valor específico para começar uma carteira de ações. O importante é investir com o dinheiro que você tem disponível e com foco no longo prazo. Ruim não é fazer gol feio, é não fazer gol. Não é preciso comprar um lote inteiro de ações, o que custa mais caro do que se você comprar uma fração delas. Ou seja, é possível começar investindo no mercado fracionário, que é quando se compra apenas uma parte do lote de ações. Outra coisa, já falamos algumas vezes aqui e analistas também sempre alertam. O que importa não é o valor total, o montante que você vai investir, e sim o quanto se sente confortável em relação à perda desse valor. Isso significa que antes de investir um valor determinado, você precisa estar tranquilo ou ter a paz no coração para poder deitar no travesseiro. Porque a aleatoriedade faz parte desse mercado, então altas e baixas serão certas no meio do caminho. E o melhor treinamento que existe é ir testando, comprar um pouquinho de ações hoje, ver como é que funciona esse mecanismo, se elas sobem, descem, como que você se adapta à movimentação natural da bolsa, né? Daí, se achar que vale a pena, compra mais um pouquinho amanhã e vai testando. Alguns analistas recomendam deixar 10% dos investimentos alocados em ações, quando é o caso de ser um investidor mais cauteloso, conservador, já que em caso de prejuízo, a fatia atingida no patrimônio não seria tão expressiva. Há também a regra dos 100. É uma regra que não sei lá de onde veio, tem gente que usa, tem gente que gosta, não gosta. Eu vou falar porque me pediram. Significa que você pega 100 e desconta a idade da pessoa. O que sobrar é, teoricamente, o que você pode ou deve ou recomenda investir em renda variável. Não existe nenhum estudo falando que esse é o ideal, mas eu acho que é uma boa curiosidade. Então, por exemplo, você tem 30 anos, você pega 100 menos 30, vai dar 70. Então, significa que você vai fazer 70% do investimento em renda variável. Ou um recém-nascido, né, 0 anos, investiria tudo. Uma pessoa com mais de 100 anos não tem mais o que investir, né? Teria que operar vendido. Mas, enfim, não vamos falar muito dessa regra, porque é uma regra assim de bolso. Tem gente que gosta que não, a gente põe aqui para dar aquele clique, mas é isso. Diversifique sua carteira de ações. Quantos papéis ter na carteira? Existe muita divergência entre os analistas, né? 5, 10, 15, 20, enfim. Mas você pode começar com uma quantidade de 7 a 10. É uma ótima diversificação se você fizer isso, porque você consegue ter papéis de empresas de diferentes setores, financeiras, commodities, varejo, saúde, bancário e por aí vai, né? Assim você consegue amortecer ou suavizar quedas que podem acontecer no meio do caminho em um setor específico e, como um todo, você está bem alocado para experimentar o crescimento no valor das empresas da sua carteira. Dê tempo ao tempo, lembrando, ações significa um longo prazo. Então esse negócio, ficar rico de um dia para o outro, isso está mais na cara ou de golpes ou de pirâmides financeiras, são crimes do que de fatos reais. Em geral, para a maior parte das pessoas, é longo prazo, de forma de pouquinho em pouquinho. Tenta montar uma estratégia e ser fiel a ela na medida do possível. Lembrando, ganhou dividendo, o ideal é que você consiga reaplicar, né? Ter algum dinheiro em caixa para oportunidades, mas o foco do investidor, principalmente que a gente recomenda, é o longo prazo. Então, para resumir, Sammy Boy, diversificação é importante. Diversificação, longo prazo. E eu acho que quando a gente fala de diversificação, também tem que tomar cuidado, porque às vezes a pessoa fala, adoro ações de varejo, aí põe um monte de ação de varejo, mas por mais que você está diversificando um risco específico da empresa, você não está no setor. Então, diversificação nesse modo, né? E a visão de longo prazo também no sentido de você dar tempo para a sua estratégia agir, né? Quando você toma, a mesma coisa que você toma um remédio, tem que deixar o medicamento agir. Então, acho que são passos, né? Tem muito conteúdo legal aqui, se inscreva aí no canal sempre, ative o sininho, tem o site, que a gente tenta ajudar. Mas acho que como dicas, assim, como um programa que leva o título de Montando Sua Carteira do Zero, é uma boa. Boa. Giro de notícias.
E uma jovem americana ficou milionária após tomar a vacina contra a Covid-19. O governo de Ohio está fazendo sorteios que contemplam os moradores do estado que se imunizarem contra o vírus. Ao menos 5 americanos devem receber o prêmio de $1 milhão. Vários estados americanos estão tomando medidas para incentivar a vacinação. Em Nova Jersey, o governador anunciou a distribuição de cervejas para quem se vacinar. Já pensou se o preço do seguro do seu carro fosse de acordo com a forma que você dirige? Segundo a startup de seguros justos, os motoristas mais conscientes pagarão menos. Apesar de ainda estar em fase de testes, a startup planeja o lançamento de um novo modelo de seguro para o segundo semestre deste ano. Através de um aplicativo, serão feitas medições para analisar o perfil de direção do usuário e assim liberar descontos. E a Livraria Cultura se livrou da falência e recebeu aval da Justiça para um novo plano de recuperação judicial. Agora, a empresa terá até 80% de desconto sobre as dívidas da livraria com seus credores. A empresa está em recuperação judicial desde 2018, com uma dívida de 285 milhões de reais. Depois dessas notícias é hora de dizer tchau, não sem antes agradecer a sua presença, a sua companhia e deixe o seu like neste vídeo. Também se inscreva no nosso canal para estar por dentro de tudo que é feito aqui no Cafeína e no Invest News. Valeu, tchau.